Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, versos a partir do 282, a tentativa do Senhor de ir para Vrindavana. Aproveitando a oportunidade, Gadadhara Pandita disse: agora mesmo começaram os 4 meses da estação das chuvas. Portanto, deves passar os próximos 4 meses em Jagannatha Puri. Após te demorares aqui por 4 meses, ficarás livre para fazer o que bem quiseres. Na realidade, ninguém pode te impedir de ir ou ficar. Ao ouvirem esta afirmação, os devotos presentes aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu concordaram que Gadadhara Pandit representara muito bem os desejos deles. Ao ouvirem esta afirmação, os devotos presentes aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu concordaram que Gadadhara Pandit representara muito bem os desejos deles. Quando todos os devotos lhe pediram, Sri Chaitanya Mahaprabhu concordou em permanecer em Jagannatha Puri por 4 meses. Ao ficar sabendo disto, o rei Prataparudra ficou muito feliz. Naquele dia, Gadadhara Pandita fez um convite a Sri Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor, junto com os outros devotos, almoçou em sua casa. A nenhum homem comum é facultada a capacidade de descrever o alimento apresentado com toda a afeição por Gadadhara Pandita, nem de descrever como Sri Chaitanya Mahaprabhu saboreou este alimento. É assim que Sri Chaitanya Mahaprabhu realiza seus ilimitados e insondáveis passatempos. Seja como for, descreveram-se-os brevemente. É impossível descrevê-los com minúcias. Embora o Senhor Anantadeva esteja sempre descrevendo os passatempos do Senhor com suas milhares de bocas, jamais chega ao final de sequer um dos passatempos do Senhor. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadas, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 16º capítulo, descrevendo a tentativa do Senhor Chaitanya de ir para Vrindavana. O livro tem um apêndice que fala sobre o autor. Eu vou ler então. O autor, Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, apareceu neste mundo no ano de 1896. Em Calcutá, Índia, ele encontrou-se pela primeira vez com seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, em Calcutá, no ano de 1922. Bhaktisiddhanta Saraswati, um destacado erudito devocional e fundador de 64 Gaudiya Matas, institutos védicos, gostou desse jovem educado e convenceu-o a dedicar sua vida a ensinar o conhecimento védico. Srila Prabhupada tornou-se seu discípulo e 11 anos mais tarde recebeu iniciação em caráter formal. Ao encontrarem-se pela primeira vez, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura pediu que Srila Prabhupada difundisse o conhecimento védico em língua inglesa. Nos anos que seguiram, Srila Prabhupada escreveu um comentário sobre o Bhagavad Gita, ajudou o trabalho da Gaudiya Mata e, em 1944, deu início a uma revista quinzenal em inglês chamada De Volta ao Supremo, que atualmente continua sendo publicada pelos seus discípulos no Ocidente em mais de 30 idiomas. Reconhecendo a erudição filosófica e a devoção de Srila Prabhupada, a Sociedade Gaudiya Vaishnava honrou-o em 1947
com o título Bhaktivedanta. Em 1950, aos 54 anos de idade, Srila Prabhupada retirou-se da vida de casado, adotando a ordem de vida retirada Vanaprastha, a fim de dedicar mais tempo a seus estudos e escritos. Srila Prabhupada viajou para a cidade santa de Vrindavana, onde viveu de maneira muito humilde no histórico templo medieval de Radha Damodara, dedicando-se aí durante vários anos a estudar profundamente e a escrever. Aceitou a ordem de vida renunciada, Sannyasa, em 1959. Em Radha Damodara, Srila Prabhupada começou a preparar o principal trabalho de sua vida, uma tradução em muitos volumes com comentários dos 18.000 versos do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana. Escreveu também Fácil Viagem a Outros Planetas. Após publicar 3 volumes do Bhagavatam, Srila Prabhupada foi para os Estados Unidos em 1965, a fim de cumprir a missão de seu mestre espiritual. Subsequentemente, escreveu mais de 60 volumes de traduções, comentários e estudos sumários autorizados sobre os clássicos filosófico-religiosos da Índia. Em 1965, ao chegar pela primeira vez à cidade de Nova York num cargueiro, Srila Prabhupada não tinha praticamente um centavo. Foi só depois de quase um ano de muita dificuldade que ele fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna em julho de 1966. Antes de deixar este mundo mortal, no dia 14 de novembro de 1977, orientou a sociedade e viu-a desenvolver numa confederação mundial com mais de 100 ashramas, escolas, templos, institutos e comunidades rurais. Em 1968, Srila Prabhupada criou a comunidade espiritual de Nova Vrindavana, na Virgínia Ocidental, e em 1972 ele introduziu no Ocidente o sistema de educação védico Gurukula. Srila Prabhupada inspirou também a construção na Índia de vários majestosos centros culturais internacionais. No centro de Sri Dham Mayapur, na Bengala Ocidental, planeja-se a construção de uma cidade espiritual, um projeto ambicioso, cuja consecução vai se estender pela próxima década. Em Vrindavana, Índia, encontra-se o magnífico templo de Krishna Balarama e a Casa Internacional de Hóspedes. Há também um importante centro cultural e educacional em Bombay. Há planos para se estabelecerem outros centros em uma dúzia de outros locais importantes do subcontinente indiano. No entanto, a contribuição mais significativa de Srila Prabhupada são seus livros, muito respeitados pela comunidade acadêmica, dada a sua autoridade, profundidade e clareza. Esses livros são utilizados regularmente em numerosos cursos universitários. Os escritos de Srila Prabhupada foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Estabelecida em 1972 exclusivamente para publicar as obras de Sua Divina Graça, a Bhaktivedanta Book Trust tornou-se, assim, a maior editora mundial de livros no campo da religião e da filosofia indianas. Em apenas 12 anos, apesar de sua idade avançada, Srila Prabhupada viajou pelo mundo 14 vezes, dando conferências sobre a consciência de Krishna em 6 continentes. Apesar de suas constantes viagens, Srila Prabhupada sempre escrevia prolificamente, e suas obras constituem verdadeira biblioteca de filosofia, religião, literatura e cultura védicas. Sempre é bom lembrar dele, né? Ainda mais dentro do contexto que nós estamos vivendo. O contexto do Bhagavatam, dessa grande obra, o contexto do Chaitanya Charitamrita, o contexto do Instituto de Aladuta em Campina Grande,
o contexto do curso Bhakti Shastri, de vocês que viajaram por tantos e tantos quilômetros, gastaram tanto dinheiro para chegar até aqui, para poder estudar. E agora ouvir sobre isso é muito importante. No que se refere à leitura do texto do Madhya Lila, do Chaitanya Charitamrita, que acabamos de encerrar, tanto o capítulo como esse volume do Madhya Lila, foi comentado a conversa de Gadadhara Pandita com Sri Chaitanya a respeito de como Sri Chaitanya deveria se comportar diante da escolha do lugar que ele ficaria. Então, Gadadhara Pandit, que é um dos devotos do Panchatattva, dos 4 associados de Chaitanya, compondo 5 Pancha, que desenvolveram o movimento de Sankirtan, o movimento que até hoje está vigorando no mundo. Então, Gadadhara Pandita diz para Sri Chaitanya que o Chaturmasya está começando, os 4 meses de chuva, a temporada de chuva, quando é muito difícil viajar pelas estradas sem guarda-chuva. Viajar pelas estradas com muita água, chuva, vento, frio, as roupas não secam. Então, nessa época, se recomenda que os viajantes, os sábios viajantes, se acomodem em algum lugar e aí fiquem para passar os 4 meses de chuva estudando, diminuindo suas atividades corpóreas, suas atividades de comilança, né? Sem festivais de pizza, sem nada disso, diminuindo todas as suas atividades para estudar e fazer uma reciclagem do seu conhecimento. E isso é anual. Nós temos a referência de Narada Muni. Narada Muni era filho de uma mulher que não tinha marido e ele tinha 5 anos. E ela tomava conta de uma casa como um dharmashala, um lugar, uma pousada, uma pensão, onde as pessoas paravam para dormir. Então, ela, a mãe de Narada Muni, recebeu 4 sábios, 4 viajantes que eram chamados de Mahabhagavatas, que estavam justamente fazendo Chaturmasya. E eles discutiam, enquanto estavam na casa dela, discutiam os tópicos transcendentais Bhagavatas. E Narada Muni escutou. E ela, por ser uma pessoa sem ajuda de ninguém, ela ocupava o seu filho para levar a praçada, para tirar o prato de praçada, para lavar o prato deles. Ela ocupava o seu filho no serviço a esses Mahabhagavats. E então, Narada Muni desenvolveu apreço e desenvolveu afinidade por esses sadhus e pelo que ele falava, pelo que eles falavam. E depois seguiu ele, mais adiante, seguiu o caminho deles, botando o pé no mundo e nunca mais parou. Narada Muni tem essa característica de nunca mais parar, de ficar viajando por aí, tá? Sempre que tem uma festa, um encontro, alguma coisa, quando menos se espera, aparece Narada Muni. Fala-se de Narada Muni. E agora está se falando aqui a mesma época do ano, Chaturmasya, quando os sábios se reúnem para estudar. Não foi à toa que o Instituto escolheu essa época de inverno para fazer o curso. Muitas vezes perguntam isso, mas podem crer, é a melhor época de Campina Grande. No verão daqui, vocês veem tudo secar, tudo cor de palha, muitas árvores morrem. Há uns 2 anos atrás morreram 10 árvores no Instituto, na área do Instituto.
O ano passado morreu um pé de abacate com mais de 2 metros de altura. Morreu também. Então, só para vocês verem como é o verão aqui. É o verão, quem já passou aqui sabe que não é brincadeira. Então, nós escolhemos essa época do inverno, que tem esse tempo gostoso, mais leve, embora tenha bastante água também. Esse ano está chovendo mais do que o normal, do que o comum, né? Não sei se é o normal, mas pelo menos do que o que tem chovido nos últimos anos. Isso promove a introspecção, a reflexão, o pensamento a respeito de si mesmo, o planejamento. Uma coisa que não combina com isso, por exemplo, é televisão, filmes, WhatsApp, celular, Instagram, Facebook. Nada disso combina com essa introspecção que o tempo promove. Então, no verão, a gente come comidas mais leves. Açaí se torna uma maravilha, tomar um açaí no verão, né? Sorvetes e tudo mais. No inverno, a gente aprecia mais as comidas mais quentes, né? Leite quente e sopa. A gente tem mais essa tendência, é mais comum ter essa tendência. Até mesmo feijão, feijoada, isso combina muito mais com o inverno do que com o verão. Imagine um verãozão super pesado e a gente come uma feijoada também pesada. Não combina tão bem, mas, bom, para o brasileiro isso é fichinha, né? Nenhum brasileiro liga para isso, mas os argentinos, por exemplo, sempre falam: vocês comem essa comida assim de verão? Mas, de qualquer forma, os meses de Chaturmasya, esses meses de chuva, promovem a introspecção e nós devemos nos ajustar ao meio ambiente. É uma coisa natural olhar o meio ambiente, ver o que existe de irregularidade no meio ambiente e ajudar o meio ambiente, cooperar com o meio ambiente. A gente deve fazer isso. E a primeira coisa é o saneamento mental dentro do meio ambiente. E aqui está se falando disso. Eles estão propondo a Chaitanya Mahaprabhu que fique 4 meses em Jagannatha Puri, época de chuva, para que eles tenham muito mais acesso a Chaitanya, porque ele não vai ficar viajando por aí, andando e fica 2 dias num lugar e quando menos se espera ele já saiu, já está em outro lugar. Minha experiência com isso é que quando eu comecei o movimento, eu trabalhava, tinha horários, agendas de muitas atividades importantes e de repente me diziam: Hridayananda Maharaj chegou aqui em São Paulo. Geralmente era a Loka Shaks que me avisava. Hridayananda Maharaj está aqui em São Paulo. Aí eu preparava a minha agenda, daqui a 15 dias eu vou lá. Aí não marcava cliente, desmarcava cirurgias que já estavam marcadas há muito tempo, fazia um plano e tudo, comprava uma passagem e ia para São Paulo. Quando eu chegava lá, eu dizia: não, ele já foi embora, tem uma semana que ele já foi embora. Teve uma vez que eu fiquei esperto. Aí eu disse: não, agora eu vou. Aí eu fui o mais rápido que eu pude. Quando eu cheguei, o templo estava vazio. Eu perguntei: o que aconteceu? Aí o devoto que estava lá disse assim: eles estão no aeroporto, foram todos levar Hridayananda Maharaj no aeroporto. E eu chegava no templo e eles estavam indo para o aeroporto. E assim eu fiquei 4 anos sem conhecer Hridayananda Maharaj também. Eu fui um dos últimos devotos a conhecer. Eu conheci em 77, na véspera de Balarama Purnima, que era o dia exato, 27 de agosto de 1977. E quando eu o conheci, ele disse assim: e como vai a universidade? Eu já tinha terminado, já tinha feito pós-graduação, já estava trabalhando. Ele perguntou: como vai a universidade? Porque a última notícia que ele teve de mim é que eu era um estudante universitário e que não tinha abandonado a faculdade. Aí foi a primeira pergunta que ele fez a mim, aí eu tentando explicar, né? E aí nessa mesma conversa ele perguntou: e você canta 16 voltas, segue os princípios? E eu disse assim: então você pode ser iniciado amanhã. E eu fui iniciado no Balarama Purnima de agosto de 28. Por isso que eu lembro, viu? Não é porque eu tenho uma memória. Quisera eu ter essa memória. Ontem, quando o Hridayananda Maharaj queria falar do verso do Bhagavatam 1, 2, 7,
Eu ia dizer 1, 2, 7, 1, 2, mas estava com insegurança terrível. Pensei, meu Deus, será que é 7 mesmo? Depois eu digo e não é. Eu sabia que era o capítulo 2, mas não sabia se era. Não estava certo. Quando ele disse 7, aí eu fiquei todo orgulhoso, porque eu sabia, mas eu não sou tão bom assim de datas, não. Isso é bobagem. Então, aí no dia seguinte eu fui iniciado, né, junto com outros devotos e devotas. Mas isso já era agosto de 77. E Prabhupada, como lemos aqui no apêndice, Prabhupada deixou esse mundo no dia 14 de novembro de 77. Os devotos brasileiros já eram brahmanas, já adoravam deidade, eu era um mané, um bhakta mané. Até meu irmão, que tinha 16 anos quando começou o movimento, e eu já era adulto, né? Ainda assim, ele já estava iniciado o Brahmana. Ishvara, outro que também conheci, moleque, já era Brahmana e eu ainda era um Bhakta. Bom, então aqui estamos falando da introspecção que o meio ambiente nos promove. A época da estação das chuvas nos promove. Fazer menos exercício físico, suar menos, sujar menos roupa, criar menos situações externas e criar mais situações internas. Essa busca para o interior. Tem gente que fica deprimido porque não tem recursos. Então, quando se vê assim, sem estímulos externos, não sabe, a mente está muito viciada aos estímulos externos, à visão, à audição, ao paladar, a tudo. Então, quando chega numa situação que tem que estar sozinho consigo mesmo, ele não consegue estar sozinho consigo mesmo, porque ele não tolera, não gosta, não suporta a sua própria associação. Às vezes ele quer que todo mundo... Meu Deus, isso é tradicional, eu já derrubei copo, já fiz cada coisa. Então, geralmente ele quer que todo mundo tolere ele, mas ele próprio não se tolera. Ele não consegue ficar sem assistir um filme, sem falar com alguém, sem falar de si mesmo. Ele não aguenta não falar de si mesmo. Porque a alma condicionada, a coisa que ela mais gosta é falar de si mesma. E a segunda coisa é falar da vida dos outros. A primeira é falar de si mesmo. Eu e meu, eu e meu. O Bhagavatam descreve isso como aham mameti. E a segunda coisa é falar da vida dos outros. Essas são as coisas que a alma condicionada mais gosta. Então, no inverno, na introspecção, que há um estímulo externo para isso, aí a pessoa se sente mal de estar sozinha ali consigo mesma. Imagine, né? Eu comigo mesmo, não tem ninguém. Que tédio, que tédio. Isso está falando mal de si mesmo, está dizendo como eu sou uma má associação, né? Como a minha inteligência, como a minha mente não é criativa, que vai criar agora uma boa situação. Por que eu não posso escrever uma poesia? Por que eu não posso brincar de rimar versos aqui agora e expressar algum sentimento? Por que eu não posso escrever repetir o que eu ouvi ontem na aula, ou anteontem, ou há uma semana? Por que eu não posso fazer isso e esperar o momento adequado para publicar isso para outras pessoas? Não, a pessoa não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta. Aí sabe o que acontece? Muita gente começa a comer. Aí o inverno, quando termina o inverno, a pessoa está com 10 quilos a mais, 15 quilos a mais, porque tome-lhe comida para dentro. Porque dá fome mesmo. O inverno também dá fome. Por quê? Porque há frio e o corpo precisa de caloria. O corpo precisa de caloria. Então ele come mais. Mas nada que um chazinho quente não resolva. Um chá de gengibre, um leite quente com gengibre, leite quente com canela. Tudo isso são as propostas do Ayurveda. Não é uma pinga, não é uma dose de uísque, como a gente, quando assiste os filmes, o que for, a gente vê como eles bebem, né? Tudo é motivo. Chega em casa, toma aí está no escritório recebendo uma pessoa. No Brasil eu nunca vi isso acontecer, mas nos filmes, em todo lugar,
eles sempre estão tomando, como bebem álcool, meu Deus. Isso tudo é para dar ele não aguenta sua própria companhia, ele não suporta sua sombra, porque ele é inseguro, ele precisa sempre da afirmação dos outros, da confirmação dos outros, da autorização dos outros para ele ser o que ele é. Essa psicologia humanamente é terrível. Por isso, esse tempo aqui do Chaturmasya que está sendo falado é o tempo da associação espiritual, que a pessoa pode fazer essa busca interior e obter respostas de acordo com as escrituras, estudar os livros. Essa é a ideia. Por isso, honestamente, que nós fizemos o curso nessa época. E já houve proposta para a gente mudar de época, mas a gente sabe que não dá para mudar, porque o verão daqui a casa das devotas no verão é extremamente quente. Com aquela telha, né? Você já percebeu como arquiteta, já percebeu, não tem a ventilação necessária e tudo fica no fim do beco, né? No fundo ali, o vento todo passa por cima dela. É bem. Ali é um calor terrível, mas no inverno não, ela é morninha, ela é agradável e tal. Então a gente tem o inverno como amigo, a gente tem essa época de chuva como uma época favorável ao cultivo do conhecimento, à introspecção, à associação com pessoas que também não viajam e por aí vai. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.